missionário, depois de anos e anos trabalhando com o povo, foi se sentindo frustrado, cansado, desanimado. E ele fez tudo aquilo que ele podia, que ele sabia, e nada aconteceu. E um dia assim, cheio de frustração no coração, ele desolado, ele estava lá na salinha dele, entrou um líder daquele povo e começou a conversar com ele. E aquele líder não entendia o que ele falava. Em determinada altura da conversa, aquele missionário se soltou na sua cadeira, assim como entregando os pontos. Aí aquele líder tribal olhou e falou: "Ah, agora eu compreendi, agora eu entendi." O missionário ficou assustado. É isso que o missionário estava ensinando? É descansar, é relaxar, que Deus... Eu estava pensando ali, nas etapas que nós passamos na nossa vida. Eu gosto muito de futebol, então o exemplo que me veio foi o exemplo do futebol. Você já viu um jogo de criancinhas? É uma bola, e aonde a bola está, todos eles estão ali. Né? É aquela correria, aquela... Depois vai aprendendo, né? Vai ficando adolescente, jovenzinho, mas ainda acha que é a movimentação, a correria, aquela coisa toda. Já assistiu um futebol dos Masters? Já não há aquela correria. A bola é que corre. Apesar de Masters já estarem com uma forma meio arredondada, mas é a bola que corre. Eu estava pensando ali na nossa vida com Deus. Nós começamos com Cristo e temos aquele entusiasmo gostoso, e a gente vai em todo lugar, depois a gente fica jovenzinho, e a gente acha daí que somos nós que estamos fazendo, e a gente se cansa, e aí a gente vai ficando ancião, um pouco mais de idade. Lá no campo de futebol a gente arruma 2 sombras para correr. E na vida cristã, nesses dias, eu tenho aprendido muito com Deus. Fica calmo, fica sossegado, aquietar o coração, descansar nele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Coisa tremenda, coisa tremenda. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos uma palavra séria sobre a questão da liderança. Presbíteros, né? Uma palavra que foi transliterada, são os anciãos, são os velhos, aqueles que não estão mais naquele agito, mas crê e tem segurança. É o Pai. João, ele disse para as crianças, para os filhos, ele disse para os jovens e disse para os pais. Eu não sei se é porque eu estou entrando nessa fase, e alguns irmãos aqui já estão nela faz tempo, não é? E há um novo convite de Deus. Não é aquilo que a gente venha fazer ou deixar de fazer, é aquilo que Ele faz. E a gente só crê. Então toda essa perturbação, essa agitação, irmãos, é um momento assim delicado na vida da gente. É um momento que a gente precisa tomar muito cuidado.
É um momento de exercitar ainda mais a nossa fé. Olhar para Deus e falar: sim, Senhor, eu confio. Nós cantamos agora há pouco: Tu és o dono do ouro e da prata. Não há por que a gente ficar se enchendo de preocupações, ansiedades. Vamos deixar Deus fazer a obra. Nós somos cooperadores. Perguntaram, eu gosto muito desse texto, ali em João capítulo 6, 28 e 29, como faremos a obra de Deus? Jesus respondeu de uma forma tão simples e clara: a obra de Deus é esta, 2 pontos: que creais naquele que Ele enviou. Qual que é a obra de Deus? É crer em Jesus. É crer em Jesus. E nós permitimos que essa correria do mundo aí fora entre no nosso coração. E nós chegamos a acreditar que sem nós Deus não pode fazer nada. E a gente se afunda em frustrações por querer fazer as coisas. E deixamos de provar os milagres de Deus simplesmente por acreditar neles. Ou acreditar nele, o Senhor que faz milagre. Antes de entrar na palavra, eu queria orar. Assim como Andrei teve uma palavra, eu creio que algumas pessoas aqui precisam dar uma acalmada, uma sossegada. Confiar em Deus, entregar nas mãos de Deus. Pode ser o relacionamento conjugal, familiar. Eu não sei como, qual a área que você está sendo tocado, qual a área que tem gerado incômodo interior, que tem ocupado os teus pensamentos. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele está aqui, e Ele é poderoso para pegar esse incômodo e resolver e tirar do seu coração. Eu tenho um irmão que há pouco tempo atrás ele foi às pressas internado, e o médico disse que se demorasse mais alguns minutos ele morreria. Teve que fazer uma cirurgia muito grande, e essa cirurgia ele ficou com uma bolsa do lado até hoje, e a minha cunhada colocou ontem. Ele voltou a ser internado com um problema sério. Quem estava de plantão, o médico que havia feito a cirurgia, e vai fazer a cirurgia reverso agora. O meu irmão esteve com a minha mãe hoje, lá no asilo em Montemor, e meu irmão postou uma foto dela e colocou que ela está delirando muito, 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 muito. Quantas coisas! Eu recebi uma carta do missionário que está no campo, anteontem, só agora há pouco que eu compartilhei com o Laércio. Não quis contar para minha esposa, porque se não vai ter solução agora, imediata, é só jogar o problema para a pessoa ficar entristecida, angustiada, etc, etc. Então são muitas as coisas, mas Deus continua reinando, Deus continua dono da situação, e nós podemos descansar. Isso é a prática da fé, confiar nesse Deus. Nós cantamos, amados, eu estava cantando ali e estava pensando, se nós acreditássemos 50% daquilo que nós cantamos, a nossa vida seria outra. E a gente canta, a gente prega, a gente fala, mas a gente não dá oportunidade para Deus ser Deus no dia a dia das nossas vidas. E cuidado, que o convite para voltar para as coisas do mundo é muito grande. É muito grande. Se não encontrarmos aqui o descanso para as nossas almas, nós vamos procurar a agitação do mundo lá fora e vamos achar que está bonito, maravilhoso lá fora. E não está. Lá fora o mundo está no maligno, é satânico. Eu quero fazer uma oração bem simples, de entrega a Deus, de consagração, de como oferta lá queimada no Antigo Testamento, a gente vá até Deus agora e entregue tudo, oferta completa, para ser queimada para Deus. Deus queima tudo, para a gente não sair levando nada, nem um pouquinho de banha, nem um pouquinho de carne, nada. Oferta consagrada, queimada ao Senhor. Se você está em alguma área de sua vida, qualquer que seja,
Deus tem poder para entrar em cada uma delas. Eu queria orar agora. Se você sente a necessidade dessa entrega, eu queria convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Senhor, há muita agitação, Pai. Muitas vezes também há dúvida, ansiedade, preocupação, às vezes medo por enfrentar aquilo que pode ser que venha acontecer. E agindo assim, Pai, nós manifestamos a incredulidade. É como se estivéssemos dizendo: eu não creio mais em Ti, Pai. E sabemos que esta é a maior ofensa que nós podemos produzir contra o Senhor. Ensina-nos, Pai. Ajuda-nos. Aumenta a nossa fé, Pai. Senhor Deus, que mesmo caminhando nesse mundo conturbado, perturbado, agitado, a gente saiba descansar em Ti, sossegando a nossa alma, confiando no Senhor. Tira, Senhor Deus, de nós todo esse incômodo causado, Senhor Deus, pela nossa ausência de fé, ou então por acreditarmos que nós temos força e poder para resolver essas questões. E sabemos que não temos, Pai. Mas para o Senhor é tão fácil. Tu és Deus. Não é impossível para Ti, Senhor. Nós nos consagramos a Ti nesta noite. Nos lançamos, ó Pai, em Teus braços. E queremos ficar quietinhos ali, esperando para ver o milagre acontecer. Em nome de Jesus, tudo entregamos a Ti. Todas as áreas da nossa vida, todas as áreas dos nossos relacionamentos, a nossa saúde, as questões materiais, tudo. A nossa família. E cremos, Senhor, que o Senhor fará o melhor. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está ao teu lado. Fala para ela assim: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Quero convidar os irmãos a abrirem Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Estamos já caminhando para o final de Apocalipse. Antes de entrarmos ali no verso 1, eu quero citar o verso 20 do capítulo 19. Apocalipse 20, 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta e o falso profeta, os dois,
foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Nos capítulos anteriores houve uma ascensão desses que o dragão, Satanás, os capacitou, dando a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha, para esses dois aqui trazer danos na face da terra. Hoje de manhã fomos ministrados, capítulo 19, com tanta graça, pela Miriam, minha esposa, e hoje então nós vamos entrar no capítulo 20. Tendo em mente isso, chegou o final e Jesus é o vencedor. Hoje de manhã nós vimos 3 pontos, as características desse Cristo Jesus, desse vencedor, a glória desse vencedor e a vitória de Jesus. Coisa tremenda. Nós já temos assegurados pela palavra de Deus que o nosso final será um final glorioso em Cristo Jesus. Capítulo 20, verso 1. Então, vi descer do céu um anjo. Irmãos, é impressionante como a Bíblia trata dessa questão do anjo. Teologicamente, angiologia, estudo dos anjos. E é impressionante como nós, muitas vezes até sabendo, ali Hebreus fala que são anjos ministradores, anjos que Deus coloca para nos servir. Mesmo assim a gente faz pouco uso deles, ou eles estão trabalhando em nosso favor, mas muitas vezes a gente nem reconhece, nem se apercebe da manifestação desses anjos, né? É tão gostoso, né? Quando uma família tem ali uma possibilidade de ter um ajudante ali dentro de casa. Eu me lembro com muitas saudades ali em Moçambique, nós tínhamos um ajudante, porque lá no contexto, o trabalhador de casa é empregado doméstico. O seu José, um moçambicano dessa estatura, um senhor muito querido, assim, fácil de se lidar, bem prestativo, serviçal. E a gente teve muitas experiências gostosas com ele. E o que eu mais gostei, assim, no final da história foi que, quando ainda estávamos lá, ele teve mais um filho, e ele quis, porque quis, colocar o nome do filho de Kiko. Kiko, uma homenagem que ele me fez. Pensei tantas histórias. Uma vez a igreja aqui sempre mandava uma caixa para a gente lá em Moçambique, né? Colocava miojo lá para o Daniel, Guaraná Antártica, como todo brasileiro. Aqui a gente não toma, mas quando sai fora, saudades de Guaraná Antártica. Coca-Cola tem em todo lugar. E mandaram um videocassete, que hoje seria um DVD, com as historinhas de Pato Donald, Mickey, etc. E eu chego na sala assim de casa, está sábado, o Daniel em frente à televisão, assistindo ali Pato Donald, né? E o seu José ali de cócoras, assistindo com o olhão arregalado nesse tamanho. E eu parei e fiquei olhando a cena. O seu José olhou para mim e falou assim: o patrão, lá na terra do patrão, esses bichos falam assim mesmo. Ei, seu José. Aí o pastor, superintendente geral, o pastor Mucala, veio conversar comigo, que havia um irmão lá da igreja, um líder, seu Constantino, que estava desempregado e passando necessidades. E lá a maior parte dos brancos, dos mucunhas, como eles dizem, tem um guarda noturno para tomar conta ali da casa. A pobreza leva o pessoal a roubar muito. Eu falei, tá bom, vamos contratar. E veio o seu Constantino. Primeiro dia, quer dizer, primeira noite de guarda noturno. Ele chegou e falou assim: pastor,
Aonde que eu vou dormir? Seu Constantino, sou eu, guarda. Acabamos fazendo lá uma eparró que chama para o seu Constantino dormir. Mas era muito engraçado, né? A Miriam, minha esposa, às 8 horas, ia acordar o seu Constantino para dar janta para ele. Seu Constantino. Também tem inúmeras histórias com ele. Mas, a certa altura, o seu Constantino faltou no serviço e o sobrinho dele veio falar: olha, o tio mandou avisar que ele teve falecimento na família. A avó dele morreu, mas era um senhor já de idade. A avó dele morreu e ele foi lá na terra para o sepultamento. E eles lá, o povo lá tem costume de ficar, eles enterram, depois passa 3 dias, a família fica dando comida para todos ali. Terceiro dia eles vão para o cemitério, porque ali eles vão fazer um culto, se é crente, né? Porque eles acreditam, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia, então eles vão para celebrar a ressurreição no terceiro dia. O seu Constantino voltou depois de 3 dias e eu fui conversar ali com ele, perguntar como tinha ido a viagem, a coisa toda. E aí eu fiz a pergunta: seu Constantino, mas era a tua avó mesmo? Sim, seu pastor. Seu Constantino, quantos anos tinha a sua avó? Muito velha, seu pastor. Sim, o senhor é velho, sua avó, né? Mas quantos anos, seu Constantino? Ah, seu pastor, muitos anos, muito velho. Eu percebi que por aí eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum, né? Aí eu virei e falei assim: seu Constantino, quantos anos o senhor tem? O seu Constantino falou: 60 anos, seu pastor. Eu falei: e a tua avó, seu Constantino? 60 também, seu pastor. Nasceu no mesmo ano que a avó dele. Por que eu estou falando tudo isso? 2 pessoas que estavam ali nos servindo, tão gostoso, não é? O sistema lá tão falido, né? Política, a economia, e a gente podia colaborar, e a gente fazia comidinha para eles levarem para casa, porque a gente sabia que a família lá não tinha o que comer. E era muito gostoso esse relacionamento. Pessoas, né? Serviçais. O seu José, que trabalhava lá em casa, ele passava as minhas roupas, ele servia para vir aqui dar um curso. Ficava o vinco, é vinco que fala, né? Tudo a camisa, tudo bonitinha, aquele capricho. Queridos, os anjos de Deus, eles são enviados para nos servir, para nos socorrer. Então a gente não precisa ficar descabelando. Também não vamos fazer culto para os anjos, mas vamos acreditar que o Senhor envia. Há uma cultura popular no Brasil e a gente acredita, a gente fala do anjinho da guarda da criança. Algum pai aqui poderia testemunhar que se não fosse um anjo do Senhor, a criança estaria rachado a cabeça, partido o nariz, sei lá o quê. Não é? É coisa tremenda. Você viu Josué subir nos negócios que ele sobe para a vida aí? Tem uns 2 lá, quiser que ele tá levinho ainda, quero ver fazer com o pai. Os anjos de Deus. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. 2 coisas que ele traz: a chave do abismo e uma grande corrente. O que ele vai fazer com isso? Lembra que o dragão, Satanás, ainda não foi preso. O que ele fez? Primeira coisa, ele segurou o dragão. Segurou o dragão. Um anjo de Deus tem o poder para segurar Satanás. Porque Satanás é um anjo, ou foi um anjo caído agora. Então ele segura, primeira coisa, ele segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás.
O anjo de Deus vem e segura. Então, a qualquer hora, a qualquer momento, se Deus quiser parar, bloquear a ação do Satanás, Deus não precisa fazer força nenhuma. Um anjo dele só tem o poder para fazer isso. O que mais ele fez? Lançou no abismo. Ele tem a chave do abismo. Ele abre o abismo e ele lança Satanás nesse abismo. Depois ele fecha com a sua chave e pôs selo sobre ele. Lembra da história de Jesus, quando ele foi sepultado, havia um selo, o selo do Império Romano sobre a sepultura. Ninguém podia mexer, mas um anjo lá fez um terremoto e a gente sabe da história. Jesus não está mais lá, ele ressuscitou. E aqui então é colocado o selo. Só que agora, quem que está colocando esse selo? É vindo da parte de quem? Da parte de Deus. E aquilo que Deus selou, ninguém vai mexer. Só Ele tem poder. O que mais que Ele fez? Para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Queridos, nós vemos que Satanás foi colocado nos capítulos anteriores e ele estava indo às nações, às tribos, às etnias, estava mentindo, estava seduzindo as pessoas, ganhando adeptos e adoradores. Aqui ele é lançado preso. Eu li alguns comentários e há uma coisa em comum entre eles, de que esse capítulo é um dos mais difíceis de toda a Bíblia de se entender. E quando a gente chega aqui nesse tempo, 1000 anos, aí encontramos um problema muito sério. Existe a teologia, que nessa questão do milênio, é dividida em 3 ramificações. Uma delas não acredita no milênio aqui na terra, no reinado de Deus, de Jesus aqui na terra. Acredita que ele continua reinando, mas lá no céu. E aí nós também podemos falar da tribulação, do arrebatamento. Muitos acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio, outros acham no meio, outros acham depois. E eu comecei a ler aquilo e eu comecei a ficar cansado. Porque um fala uma coisa e outro fala outra coisa contrária àquilo. E um começou a falar que capítulo 20 está citando lá o capítulo 12, que não é nada literal, que é tudo simbólico e etc. Eu fechei e falei assim, não quero saber. Eu quero ver o que a Bíblia diz. Eles não acreditam, a maior parte do pessoal não acredita que 1000 anos seja 1000 anos. Acreditam que é simbólico, que é um tempo. Mas eu quero ficar na minha simplicidade. Se você quiser também, amém. Eu acredito que 1000 anos é 1000 anos. Não está escrito aqui. E aí há tanta confusão, amados. Há tanta doutrina, se encontra livros de escatologia, volumes desse tamanho assim, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aquilo que era para ser revelação se torna uma grande confusão. Eu não quero esse negócio de confusão. Eu quero acreditar na simplicidade desta palavra. Eu não creio que Deus ficou falando, escreva aí, o Espírito Santo, não, esse aqui é capítulo 20, mas é lá no capítulo 12. Eu creio que é assim. Os fatos são assim descritos. Eles condenam muito a interpretação literal. Ou seja, aquilo que está escrito aqui. Eu sei que a Bíblia tem muitos textos que são alegóricos. Mas eu creio que aqui Deus, o livro chama Apocalipse, Revelação. Então eu vou crer que 1000 anos são 1000 anos. 1, 2, 3, 4, 999, 1000 anos. Para mim é mais fácil crer assim. Não vou deixar essa confusão entrar na minha cabeça, eu vou convidar você também a isso. A crer mais na palavra de Deus. Hoje existem tantos livros por aí. E as pessoas têm tanta liberdade de ler. E acabam confusos quando a gente parte para a leitura da Bíblia.
Queridos, os discípulos do Senhor eram homens iletrados, ou seja, não sabiam ler, não sabiam escrever, mas eles tinham a revelação de Deus. E a palavra de Deus é simples, a tal ponto que Jesus, ele agradece o Pai, falando para Deus: Pai, obrigado porque aprove o Senhor revelar essas coisas aos pequeninos. E a gente muitas vezes fica estudando para ser grandão, doutor de lei. Hoje em dia a gente olha esses pastores que escrevem PhD, tem aquelas siglas todas. Eu tomei para a minha vida o seguinte princípio: quando eu estou ministrando aqui ou na escola de missões, eu imagino um Pedro e um João, alguém iletrado ouvindo. Se ele não está entendendo, o problema não é ele, o problema sou eu. Porque Jesus pregava para todos e eles entendiam. Só não entendiam aquilo que o Espírito queria encobrir. Então eu convido vocês a crer. Isso aqui está com 1000 anos. Se chegar lá 1000 anos só foi 950. Eu não vou ficar frustrado com isso, vai? Eu não vou ficar frustrado. Mas se está escrito aqui, Senhor, o Senhor escreveu aqui, para que eu vou ficar pensando, não é isso, é aquilo outro, é o tempo. Deixa 1000 anos mesmo, né? Deixa 1000 anos, é 1000 anos, né? 1000 anos. 950, você fica 50 anos ainda tentando uma coisa. Deixa uns 1000 anos mesmo, né, semana? Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Que impressionante, né? É preso 1000 anos. Você pode imaginar um mundo sem ação do diabo? Jesus reinando, junto com a sua igreja glorificada. Senão a gente ia chegar a fazer como os discípulos de Jesus. Jesus, eu quero sentar à sua direita. Jesus, eu quero ser vereador lá, Senhor. Senhor, não quero outro cargo. Não, glorificado, sem mais nada desse mundo corroendo a nossa mente. E o diabo é solto. E ele mais um tempo vai ter para fazer as diabices dele. O que eu aprendo com isso? Queridos, só quem realmente tem o coração 100% do Senhor é que vai permanecer. Se hoje o meu coração está dividido entre Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, a igreja e o mundo, eu vou ser uma presa fácil. Se hoje eu já não estou consagrando a minha vida, não estou em obediência à palavra de Deus, sou presa fácil. A Bíblia, ela nos ensina com mandamentos, não é com sugestões, não são com sugestões. Se você quiser evangelizar, você evangeliza. Não, eu tenho que evangelizar. Se a igreja local tiver visão de missões, não, a igreja tem que ter visão de missões. Jesus disse: ide. Ele está mandando, eu tenho que obedecê-lo. E se eu estou ali, eu vou, mas o que tem no ouvir música mundana? Tá bom, tem umas músicas tão bonitinhas aí, entre tapas e beijos, toca no meu coração. Toca na velha natureza. Desperta. Né? Desperta. A gente acostumou, né? Falar tão mal de novela, mas tem tantas outras programações que são piores que novelas. E a gente acaba cedendo. Cuidado, amado. Cuidado. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Com quem? Com aqueles cujo coração totalmente dele. Nós cantamos isso. E depois cantamos: meu coração é teu. Será?
amanhã, na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Quem que está reinando? Eu ou Jesus? 1000 anos e ele é solto por pouco tempo. Verso 4, encosta esse verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Queridos, a igreja vai estar com Cristo Jesus reinando por todo sempre. Dos séculos e séculos, por todos os anos. E foi dada a autoridade de julgar. Deixa eu falar uma coisinha dessa palavra julgar. Volta e meia, eu ouço alguém falando assim, mas a gente não pode julgar. Irmãos, eu preciso tomar cuidado. A Bíblia é muito clara: não julgueis para não serem julgados. Com a medida que a gente julga, a gente é julgado. Eu não posso julgar uma pessoa, a intenção de uma pessoa, porque eu não conheço. Mas eu posso e devo. Por exemplo, a Bíblia manda julgar as profecias. Eu não vou julgar o profeta, mas vou julgar as profecias. Se eu estou pregando aqui e eu falo alguma coisa contrária à palavra de Deus, vocês têm que julgar. Por que as pessoas estão engolindo toda sorte de mentiras doutrinárias? Porque alguém levanta para ela e não pode julgar. Então quer dizer, eu tenho que aceitar tudo como se fosse certo? Não. Eu tenho que aprender a julgar. Como é que eu julgo? Não é segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, segundo o que eu sinto. É segundo o que a palavra de Deus diz. Ela é a base. Ela é a Constituição. Ela é a lei. Então, tronos, e vamos se assentar lá, aqueles que vão receber a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Vamos com calma aqui. João está vendo os acontecimentos. Tem hora que João fica impressionado, tem hora que ele fica mudo, tem hora que ele chora. Ele chega a ponto de se lançar ali no Apocalipse 19, se lançar em adoração ao anjo, e foi repreendido pelo anjo. Eu fico imaginando a cabeça de João, o que estava se passando com ele diante de tamanha revelação, que é muita coisa, e ele está aí vendo tudo isso acontecer, e no meio de tudo isso ele vê as almas dos decapitados. Queridos, nunca na história houve um ódio tão grande contra a igreja do Senhor Jesus como nos nossos dias. Mas a gente não ouve falar. Lógico que a imprensa está sob domínio do outro lado. Eles não mostram lá. Estão matando os cristãos, estão matando aqueles que confessam Jesus. Eles não mostram isso. Mas é isso que está acontecendo. E João está vendo esses irmãos também, que foram decapitados, torturados, mortos. E eu faço uma pergunta para mim, quero estender essa pergunta para você. Nós estamos preparados? Nós temos uma liberdade tremenda aqui na nação brasileira. Apesar de haver perseguição, eles nos colocam em descrédito. Mas e quando verdadeiramente essa perseguição nos atingir a nossa casa, os nossos familiares? Queridos, com toda essa liberdade nós não tiramos proveito nenhum para levar, para anunciar o Evangelho? Como que nós iremos fazer? Se alguém chegar diante de nós com a disposição de nos executar caso não neguemos o nome de Jesus, o que nós vamos falar? É muito fácil a gente falar agora, né? Não, eu não vou negar. Mas nós negamos
negamos a Jesus em tantas outras coisas menores do que isso. Quando não obedecemos. E aqui, João vê essas almas. Por 2 motivos foram decapitados. Por causa do testemunho de Jesus. Eu pergunto, você tem aberto a sua boca para testemunhar? Quando tem evangelismo eu falo. E quando não tem? Queridos, Deus nos coloca em situações, diante de pessoas, para testemunharmos, para pregarmos o Evangelho. E nós temos que ter essa consciência. Se eu estou lá no tribunal, eu estou ali para pregar o Evangelho. Deus me levou até aquele lugar para falar do amor dele. Se eu estou lá no correio, se eu estou lá no Boni, aonde quer que eu esteja, eu encontro pessoas que Deus coloca diante de mim para eu pregar o Evangelho. Mas nos nossos dias isso tem se tornado uma profissão. A pessoa tem que fazer um curso, a pessoa tem que ter um diploma. E nós deixamos de falar para as pessoas que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Vamos abrir as nossas bocas. Vamos dar esse testemunho para o mundo. Jesus está vindo, as pessoas não sabem disso. E nós precisamos anunciar isso. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Palavra de Deus. Nós temos como um hábito, um costume gostoso como igreja, ler a Bíblia capa a capa, todos os anos. Eu pergunto, você está fazendo isso? Você está se alimentando da palavra de Deus? Você vive, a sua vida é pautada pelos princípios da palavra de Deus? Ou só quando dá tempo? É triste, amados, ouvir estatísticas. Mais de 80% dos pastores no Brasil não leem a Bíblia. Por isso que eles pregam essas coisas aradas aí. Não lê. Não ama a palavra. Não estuda. Não se debruça na palavra. Mas nós temos que nos alimentar dessa palavra para praticar. Não só ser ouvinte, mas praticante da palavra. Não vai chorar diante de Deus, nem diante de outro irmão, nem diante da liderança. Não sei o que está acontecendo comigo. Se você não lê a Bíblia, é um sinal claro de que você está doente. Se você não tem fome de Deus, é doença. Mas hoje você pode sair daqui pelo Espírito Santo renovado. Senhor, podem decapitar-me, mas eu vou ser uma pessoa que eu quero ser visto nesta visão de João, entre aqueles que vão reinar lá contigo, assentado nos tronos, porque eu dou testemunho de Cristo, porque eu vivo na palavra de Deus. Amados, se nós não encontrarmos alimento na palavra de Deus para as nossas almas, nós não vamos encontrar em lugar nenhum. É através da palavra do Senhor que nós temos um compromisso, nós temos uma identidade, nós temos uma aproximação, nós temos intimidade com Deus. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra. Quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou tendo comunhão com o Senhor. A gente vê os cursos por aí, os irmãos estão fazendo curso. É pós-graduação que fala? É uma doideira. Tem que gastar um tempão. Tem que ficar com essas coisas. Muitas vezes a gente encontra tempo. Mas quando a gente fala nas coisas de Deus, parece que a nossa velha natureza entra em cena, os demônios entram em cena, Satanás entra em cena. Mas Jesus nos dá a vitória.
Que a gente possa, como salmista, falar: a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Amém. Testemunho, Jesus, e por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Só existem 2 tipos de adoradores na nação brasileira, no mundo: os adoradores de Cristo e os adoradores da besta. Lá em Belém nós vimos ontem no noticiário aquelas passeatas, aquela procissão, idolatria, uma imagem supostamente santa. Dia 12 agora será celebrado na nação brasileira, onde nós moramos, aquela que se dizem senhora deles. 2 tipos de adoração: ou eu estou adorando a Jesus, ou eu estou adorando a Satanás. Não há outro termo, não há outra forma de adoração. Adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você vai estar lá? Amém. Esses não vão se dobrar a Satanás, não vão ser marcados, vão adorar só o Cordeiro. Jesus é suficiente. Reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. Será um tempo de paz, um tempo onde a justiça de Deus em Cristo Jesus será um tempo da implantação do reino, o reino de Deus. Aleluia, aleluia. 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A Bíblia cita 2 ressurreições. 2 ressurreições. A primeira é daqueles que foram lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, para a vida eterna, para reinar com Cristo Jesus. A segunda é para o julgamento, para a destruição, para o castigo, para enviar para o lago de fogo. Verso 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Quem nasce 2 vezes, morre uma. Quem nasce uma vez, morre 2. Explico. Aquele que nasceu da carne, nasceu do Espírito, vai morrer uma vez só. Aquele que teve o novo nascimento, tem uma morte só. Aquele que nasceu só da carne, não nasceu em Cristo Jesus, não teve um novo nascimento, esse vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Mas é uma morte que ele fica vivo por todo sempre, ali queimando no fogo do inferno. Segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Sacerdotes de Cristo. Queridos, eu creio aqui que é uma continuidade daquilo que nós já somos hoje. Nós já somos hoje sacerdotes e reis. O que o sacerdote faz aqui no planeta Terra hoje? Ele faz a ligação entre o povo e Deus. Ele é aquele que se apresenta diante de Deus e ora, intercede por aqueles que estão aqui. Isso é trabalho sacerdotal. Mas vai chegar um tempo, tudo isso que é terreno, tudo aquilo que nós olhamos no Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, hoje a igreja, vai se tornar real para todo sempre. E já está lá no céu. Lá no céu já está o altar de Deus. E aqueles que são lavados e purificados pelo sangue,
Aqueles que nasceram de novo vão reinar com o Senhor. Vamos ser os sacerdotes lá na presença de Deus. O que nós praticamos aqui hoje é um pequeno ensaio do que está por vir. Mas temos que praticar. Tem muitas pessoas que são salvas e deixam se enganar com aquela doutrina de que não, agora é só aguentar firme aqui, Jesus vem e depois vai melhorar tudo, mas aqui é assim mesmo. Não! Nós já estamos reinando com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós já somos sacerdotes, nação santa, povo exclusivo de Deus. Talvez a gente não esteja se posicionando assim, mas é isso que a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, a gente pode confiar. Verso 7: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vai ser solto mais um pouco de tempo. E o que ele vai fazer? Verso 8: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ele insiste, né? Ele é livre. Sedução. Guarde essa palavra. Já aprendemos aqui em Apocalipse que o diabo ele é sedutor. Ele usa toda forma de sedução para nos atrair a este mundo, para nos desvencilhar de Deus e Cristo, do controle do Espírito Santo e ser guiado pelo nosso próprio entendimento e por espíritos demoníacos. Sedução. Eu nunca entendi tão bem esta palavra como é entendido nos dias de hoje, porque eu tenho visto algumas pessoas, muitas pessoas, se afastando das coisas de Deus por serem seduzidas por espíritos malignos. Pessoas boas deixam a mentira entrar, deixam a falsidade entrar. Nós fomos vítimas aqui nesta igreja local de um espírito de sedução, transvestido de uma pessoa que foi semeando por trás e levando muitos a se distanciarem. Espírito de sedutor, se faz de coitadinho, de bonzinho, de amiguinho. Cuidado, cuidado, moça, com aquele rapaz que vem com uma conversinha. Espírito de sedução, olha para ele e fala: sai em nome de Jesus. Nós não temos que ter medo de enfrentar, porque Jesus nos deu autoridade para resistir ao diabo. E quando vier a sedução, querendo te afastar de Deus, se posiciona. Não quero. Espírito de sedução que desfez amizade entre alguns de nós. Pessoas que nós pudemos levar a Jesus, discipular, acompanhar, fazer o casamento. Hoje nem sequer olham mais nas nossas caras. Foram seduzidos, enganados. Cuidado, cuidado, o espírito sedutor. Cuidado. Aquela mocinha, homem, cuidado. Mas ela me trata tão bem. Cuidado! Resista o diabo, mas foge da tentação. Não fica ali com conversinha doce ali. Sai. Desvia. Não presta atenção. Clama a Deus. Pede para Deus a unção do Espírito Santo para te proteger. Porque esse espírito de sedução é impressionante como ele é astuto. Como ele vai, daqui a pouco a pessoa já está iludida. Conhece alguém assim? Tem visto alguém passar por isso ultimamente? Engano, sedução. Satanás então ele é liberto. E aqui fala de Gog e Magog, uma terra e o seu rei. Descrito aqui como povo contrário, inimigo ao povo de Deus. E Satanás vai, a fim de reuni-las, vai reunir esse povo para quê? Para peleja.
para a grande batalha, a batalha final, o Armagedon, e Jesus vem com os seus anjos. E como Jesus vai vencer essa vitória? Alguém sabe? Com o sopro da sua boca. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Não precisa levantar um braço, não precisa tirar uma arma, só com o sopro da boca, Jesus vai destruir todo o exército inimigo. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E olha só essa peleja, o número dessas é como a areia do mar. Jesus foi perguntado: Senhor, são poucos que vão ser salvos? Jesus falou: é muito pouco. Nós ouvimos os pregadores modernos, a teologia moderna, multidões. Haverá uma grande colheita ao final dos tempos, muitos. Jesus fala assim que se não abreviasse o tempo, não ia ficar nenhum. Jesus fala assim: porventura acharei fé na terra quando vier. As pessoas não creem mais, elas creem na sua força, na sua vontade, no seu conhecimento, e até na sua oração, e até no seu jejum. Mas são poucos nos nossos dias que estão crendo nesse Deus. Por isso que a palavra veio. Nós precisamos descansar e acreditar que é Ele quem faz a obra. É o nosso Deus. O amor de muitos, o que diz a Bíblia? Você tem um amigo que caminhou junto com você, que hoje o amor já se foi, já distanciou? É a palavra de Deus. Aí nós podemos escolher essas profecias que estão dando aí, ou ficarmos com a palavra de Deus. Eu já escolhi. Você já escolheu? A palavra. A palavra de Deus. Areia do mar. Verso 9. Marcha então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou. Para Deus é tão fácil. Um anjo vai lá e mata não sei quantas vezes. Outro anjo vai lá no arraial e destrói. Vem fogo do céu. E o exército inimigo com areia marcada. Nós estamos seguros na mão do nosso Deus, amado. Estamos seguros. Não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia, Pai. Verso 10. Nós vamos parar no verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Acabou. Aleluia. Aleluia. Os outros dois já estavam lá. Agora falta o maioral. Mas Deus vai enviar lá. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, a trindade maligna. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Queridos, Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus não fez o lago de fogo para aqueles que Ele criou, para ser a imagem dEle. Deus fez esse lugar para Satanás e esses anjos caídos. Mas Satanás, ele não está contente de ir lá sozinho. E ele seduz as pessoas para levar junto dele nesse lago fogo ardente, enxofre, dia e noite. 1 ano, 10 mil anos, 10 milhões de anos, 10 trilhões de anos. Jesus, Jesus, Jesus. Hoje ainda é tempo. Hoje podemos fazer a decisão
Hoje nós estamos aqui ouvindo e já sabemos como vai ser o fim. Seria de uma ignorância, seria de uma atitude abestalhada a gente não decidir por Jesus, sabendo o que vai acontecer. Ah, não, mas eu quero aproveitar um pouco, eu quero ficar brincando aqui um pouco, eu quero ficar debaixo da orientação de Satanás ainda um pouco. Quando chegar lá o dia, eu decido. Cuidado! Amanhã você pode não estar mais vivo. A decisão é hoje. Romper com todos os laços hoje. Consagrar as nossas vidas ao trabalho de Deus hoje. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Eu tenho ouvido algumas pessoas esses dias que dizem assim: ah, pastor, mas não é bem assim. Eu fico pensando, o que não é bem assim? A Bíblia não é bem assim? É exatamente como ela diz. O que está escrito é o que vai acontecer. As coisas passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós temos a oportunidade de mergulharmos nesta palavra, de meditarmos, aprendermos, sermos moldados por essa palavra, ou não. Ou continuarmos sendo aquilo que a gente pensa que é o melhor, que é o desfrutar desta vida. Está tão próximo, queridos. Está tão próximo. O Espírito Santo, Tu és aquele que transforma o Logos em rema. Tu és aquele que nos convence. Faz a Tua obra em nós, Senhor. A Tua palavra é tão clara, Senhor, e gera temor nos nossos corações. Não tem como ver esses acontecimentos, não tem como saber do que está por vir. As trombetas, as taças, as vozes, o levantamento do inimigo, mas glória a Deus, que nós aprendemos também na destruição de todo inimigo. Gera temor no nosso coração, papai. Gera mudança de atitude, papai. É tempo ainda. Senhor, talvez se estivéssemos ali no lugar de João, vendo aqueles decapitados, talvez a gente pensasse: eu não gostaria de estar ali. Mas pela Tua palavra nós vemos que é o melhor lugar para se estar. Senhor Deus, dá-nos capacidade de passar pelo vale da sombra da morte. Dá-nos capacidade de passar pelo sofrimento, pela rejeição, pela dor, pela angústia, mas sem, em nenhum momento, papai, negar Cristo Jesus como nosso Senhor. Senhor, nós vemos tantas histórias na Tua palavra, de pessoas que tinham tudo, Senhor Deus, para serem abençoadas, e acabaram trocando a bênção do Senhor pelas realizações terrenas e temporárias. Senhor Deus, Esaú receberia a bênção
a bênção de filho mais velho, mas por causa da fome, por causa do ronco da sua barriga, ele trocou por um prato de lentilhas. Senhor, não nos deixe trocar o Senhor por nada. Até para isso, Senhor Deus, nós precisamos do Teu socorro, nós precisamos da Tua ajuda. Senhor Deus, não nos deixe ser seduzidos, não nos deixe ser enganados, Senhor. Espírito Santo, grita, arranca a paz de dentro de nós e deixa assim a agitação quando estivermos correndo perigo, para que possamos ter a oportunidade de nos lançar aos Teus pés, Senhor. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento e que haja expectativa no nosso coração para esse tempo que está por vir. Sentados no trono com o Senhor, sacerdotes, reinando eternamente contigo. Esse é o meu desejo, Pai. E para conseguir isso, eu estou aqui disponível ao Senhor para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.